E sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Adriano de Cali e se você chegou até esse vídeo é porque você quer aprender a fazer pintura com marcadores e é isso que eu vou te ensinar a partir de agora, então fica ligado e bora pro vídeo. A primeira cor que a gente vai usar é um azul bem clarinho, no meu caso é o BG000. Então vamos marcar aqui a primeira cor que a gente vai usar. Para a gente não se perder. BG000. E a gente vai começar fazendo toda essa primeira área do golfinho aqui, ó. Toda ela. Com essa primeira cor mais clarinha. Com paciência, para não passar de nenhuma dos contornos que a gente já fez aqui com a nossa caneta nanquim. Então, ó, com paciência. Agora vamos elevando a pintura, vamos levar ela mais para cima. Aqui. Movimentos contínuos. Algumas pinceladinhas em algumas áreas onde ficou alguma falhazinha, mas não precisa se preocupar, porque essas canetas elas são à base de álcool, então quando ela seca, a tendência é que ela fique mais homogênea, mesmo parecendo que vai ficar falhado. A segunda cor é o BG01. Então vamos marcar aqui a segunda cor, BG01. Por enquanto, todas da Copic com ponta-pincel. Movimentos contínuos. Aqui no focinho dele. Aqui nessa primeira barbatana. Aqui nessa barbatana também, na parte de trás dele. Na parte de trás da barbatana. E aqui também nessa área de sombra. Simulando, claro, que a luz está batendo, de frente dele aqui, ó, e de cima. Então tá pegando um pouco de luz aqui, nessa região, um pouco de luz aqui e um pouco de luz aqui. Agora vamos para a nossa terceira cor, que é o B02. Vamos colocar aqui também. Reparem que ela vai dando uma escala de valores. Então aqui, ó, o claro, o médio e agora o mais ou menos escurinho, que é o B02. Por enquanto, todos da Copic. Vai ser mais ou menos os mesmos movimentos, ó, os mesmos movimentos. Aqui. Passa por cima dela. Vamos fazendo um efeito. Esse efeito aqui é chamado de cel shading, mas daqui a pouco a gente vai transformar esse efeito aqui. Lembrando
que essa é uma técnica para iniciante, para você que nunca teve contato com os marcadores. Então, ó, devagarinho a gente vai construindo as camadas. A ideia aqui é colorir por camadas. E agora vamos para a nossa terceira cor da Copic também, que é o B06. Vamos colocar aqui também. B06. E aqui, ó, são os valores do escuro pro claro, do claro pro escuro. Agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa, porém bem aqui, ó, na bordinha dele, ó. Aqui, ó, lá em cima, fazendo traços contínuos. Ó, aqui na ponta do focinho dele. Aqui. Aqui atrás da primeira barbataninha. Aqui na outra barbataninha. Aqui também. E aqui também. Agora é que a mágica acontece. Agora a gente vai voltar para o B02, que foi a cor anterior. Então tá aqui, ó, o B02. E a gente vai passar por cima desse B06, olha só. Vai passar por cima dele. Aqui, ó. Voltando. Voltando. Pegando por cima um pouquinho do B01 também. Aqui, ó, com paciência. Sem pressa. Passando por cima de tudo que a gente já fez com o B06. Agora, por último, a gente vai passar com o B02 para causar essa mistura, olha só. A gente vai causar uma misturinha aqui, ó, chamada de blending, que nada mais é do que essa mistura de tons. Agora a gente vai voltar pro B01 por cima do B02. Olha como vai ficando fácil de fazer essa mistura. Olha só. Vamos misturando tudo. Não precisa ter medo de colorir. Pode colorir sem medo. Se pegar um pouquinho em cima do B06, não tem problema nenhum. Afinal de contas, a gente vai misturar todos esses tons aqui para causar esse efeito de degradê, esse efeito do blending. Aqui, aqui, todas as partezinhas que a gente já coloriu, a gente vai colorir de novo por cima. Agora, por último, o BG000, que foi o primeiro tom de azul que a gente coloriu. A gente coloriu todo o nosso golfinho, todo o nosso personagemzinho com esse tom. Agora a gente vai voltar com ele por cima aqui, ó, passando por cima do BG01, quem sabe encontrando um pouquinho ali, ó, pode passar um pouquinho também, não tem problema. Aqui, passando por cima, encontrando os tons, aqui também, aqui pode até fechar esse branquinho ali. Aí eu vou mostrar uma técnica secreta, que não é mais tão secreta assim para quem já acompanha o nosso canal há algum tempo. Aqui, ó, fechando. E temos a nossa mistura de blending. Agora, enquanto ele seca um pouquinho, a técnica secreta é uma caneta gel branca. Uma caneta gel branca. Quem já acompanha o canal sabe que ela é uma arma secreta na hora de colorir os nossos desenhos. Olha só como fica tudo mais interessante quando a gente usa essa caneta. A gente pode até corrigir algumas coisinhas da tinta que saiu para fora um pouquinho do desenho, porque afinal de contas essas canetinhas elas são à base de álcool. Então qualquer deslize que você faça, ela vai acabar ultrapassando a folha, ela vai borrar um pouquinho. Nada que vai estragar o seu desenho, mas acontece.
aqui algumas luminosidades do nosso golfinho. Afinal de contas, ele tá na água. Então a gente vai fazer uns efeitinhos aqui, ali. E tá aí o nosso golfinho com a técnica de blending. E para mostrar que a técnica não funciona apenas com canetas de pontas brush, a gente vai usar uma caneta de ponta normal e depois a gente vai usar a ponta chanfrada da nossa caneta. Esse daqui é o amarelo da Evoke, é o 34. Vamos pintar aqui então, pra gente saber as cores que a gente usou aqui também. Aqui. Esse daqui é o Yellow. É o 34. Aqui. Esqueci de gravar. Agora voltamos. Vamos para a pintura. Então vai ser basicamente a mesma coisa, porém com a ponta chanfrada. A gente vai colorir todo o nosso golfinho aqui, essas partezinhas mais escondidinhas, a gente vai com um pouquinho mais de paciência aqui, e depois a gente começa a fazer com essa puxada só aqui, ó. Vamos de puxadinha em puxadinha para não deixar muita marca no nosso papel. Por mais que quando a tinta seca ela acaba juntando tudo, não é bom a gente arriscar. Às vezes acontece de ficar uma manchinha ou outra, dependendo do modo que você manuseia a ponta da sua caneta. Então tá aqui, ó, a primeira tonalidade. Agora a gente vai vir com o laranja da Evoke também, com a ponta chanfrada dele, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Esse daqui é o laranja, é o orange. Ele é o 23. Botamos. E agora vamos lá, com a mesma coisa que a gente fez anteriormente, ó. Fazendo aqui, deixando um espacinho. Agora vamos vir trazendo ele para cá até o final. E agora fazendo esses traços contínuos, ó, acompanhando a forma do golfinho, acompanhando a forma de arco que ele tem, ó. Aqui, deixa um pouquinho de amarelo ali no final. Aqui a mesma coisa, ó, certo? Aqui a mesma coisa, ó. Ah, mas não existe golfinho amarelo. Aqui é para vocês entenderem as cores, que não precisa a gente se prender muito nas cores do nosso desenho. Agora a gente vai usar esse daqui, ó, que é o French Vermilion, que seria o vermelho francês, ou um laranja um pouco mais escuro. Aqui então vamos colorir aqui, ó, mais essa bolinha aqui com o nosso French Orange, o French Vermilion, que ele é o French Vermilion, com 2 L, com um L só. Vermilion, ele é o 22. Todos da Evoke por enquanto. Agora a gente vem aqui, ó, de novo, a mesma coisa que a gente fez lá com o azul, a gente vai fazer aqui com o laranja, ó. Aqui, agora a gente vem aqui em cima, aqui, ó, traços contínuos, volta. Cada vez que a gente volta, a gente vai aproximando mais do tom anterior. Ó, pronto, não precisa chegar muito perto. Esse efeito aqui já é uma pintura muito legal. Esse efeito aqui se chama Cel Shading. Ele era muito usado e é usado ainda em algumas animações. Então, ó, sem deixar ele se aproximar muito do tom anterior, deixa os 3 tons aparecendo agora, ó. Vamos para
o nosso tom, que seria o vermelho. Esse daqui é o vermelho Carmine, ele é o 11. Então vamos ver aqui, ó, qual é o tom que ele nos dá, ó. Olha só. Ele é um pouquinho mais escuro do que o laranja anterior que a gente usou. Daqui é o Carmine. Ele é o 11. Agora, de novo, a mesma coisa aqui, ó, na bordinha dele, ó. Na bordinha dele a gente vai escurecê-lo. Aqui. Ali. Chegar um pouco mais próximo. Aqui. Aqui no cantinho. Aqui nesse outro cantinho. E vai fazendo todo esse processo sempre. Olha só, então tá aqui os 4 tons. Agora a gente volta no nosso French Vermilion. A gente volta na borda desse vermelho que a gente fez agora, ó. A gente volta passando na bordinha dele pra gente fazer o blending, pra gente fazer a mistura, ó. Encontrou o tom. Pronto. Em toda ela. Em todo o desenho. Se passar um pouquinho, depois a gente corrige com a caneta gel branca. Eu tô fazendo menorzinho e eu aconselho vocês a fazerem menorzinhos na hora de estudar. Na hora de você pôr em prática o desenho, aí você faz ele maior. Mas por enquanto faz ele menorzinho, que fica mais fácil de você entender e aplicar as técnicas. E também ressaltando que marcadores, eles tendem a ter um preço um pouco acima da média do que a gente está acostumado a pagar em lápis de cores. Então é sempre bom economizar, certo? Então estuda pequenininho. Aí quando for fazer um desenho de verdade, quando for botar em prática o que aprendeu, aí você faz o desenho um pouco maior. Passa na borda, na borda, na borda. Vamos para o último tom, que é o amarelo. Agora sim eu vou usar aquela pontinha normal dele, aquela pontinha redondinha, porque agora ficou muito pequenininho os detalhes aqui pra gente fazer. Então, ó, mesma coisa, passa por cima do laranja e vem trazendo o tom. Vem trazendo, vem misturando, trazendo toda ela. Ó. Não misturou, passa de novo. Passa na borda dela, vem fazendo movimentos circulares. Quando o tom é muito distante um do outro, às vezes acontece isso, dele não fazer a mistura no momento exato que a gente passou a tinta. Então eu volto aqui agora com a ponta chanfrada. Ele tem um pouco mais de tinta, ele joga um pouquinho mais de tinta pro papel, ó, só que ele gasta mais, claro. Mas ele joga mais e ele mistura melhor. Está aí o nosso segundo golfinho agora na cor laranja. E vamos agora fazer aqueles nossos efeitinhos aqui, ó, pra deixar ele mais interessante. Olha só, olha como fica bonito. Essa parte de colocar os efeitinhos de brilho nele é mais diversão, não precisa seguir um padrão. Você pode colocar quantas manchinhas você quiser. Por exemplo, ali naquele azul eu coloquei uma estrelinha, né? Aqui nesse daqui eu não vou colocar. Ó, variando entre efeitinhos maiores e efeitinhos menores. Aí a coisa fica bem interessante, ó. Aqui atrás, ó. Eu até gostei desse efeitinho aqui. Eu vou colocar aqui no azulzinho também, ó. Pronto. Agora vamos para o terceiro exemplo. Agora, nesse terceiro exemplo, a gente vai usar da mesma Evoque, a gente vai usar agora o Salmon Pink, que é esse 25 aqui, ó. Então já vamos marcá-lo aqui, ó.
Esse Salmon Pink, ele é um rosinha bem clarinho, olha só. Ele é um rosinha bem clarinho. E ele é o Salmon. Ele é o 25. Vamos lá. Mesma coisa que a gente fez no outro, reservando uma pequena área de luz aqui, ó, no narizinho, mas a gente não precisa também se apegar muito a esses detalhezinhos, ó. E esses menorzinhos a gente já pode colorir, ó, sem medo, com a ponta chanfrada. Só para ressaltar o que eu disse antes, com a ponta chanfrada. Agora a gente vem fazendo aqui, ó, até a borda. Já fazemos aqui essa barbataninha dele aqui. Fazemos essa outra barbatana. Agora, traços contínuos. A gente pode até fazer essa área maior aqui, ó, com a ponta chanfrada. Pode ir e voltar. Como eu disse, ela quando ela seca, ela tende a ficar tudo mais juntinho. Então não se preocupem, pode ser que borre, pode ser que não borre. Na maioria das vezes não vai borrar, se você utilizar a ponta certa e não ficar passando várias vezes no mesmo lugar. O segundo tom é esse aqui, ó, é o Vivid Pink. Ele é o 6 da Evoque também, ó. Então vamos colorir ele aqui, ó, pra gente ver do que a gente tá falando, de que cor que a gente tá falando. Aqui, ó. Esse é o Vivid Pink. Vivid Pink. Ele é o 6. Agora, mesma coisa dos outros. Aqui perto do focinho dele. Ou dela. Agora, afinal de contas, eu tô fazendo um rosinha. Então, vamos supor que seja uma golfinha. Mas ainda continua sendo o nosso golfinho. Então, ó, as cores, ó, ali, ó, eu acabei passando um pouquinho por cima, mas eu fiz de propósito para mostrar para vocês que tem conserto acaso isso aconteça. Ó, não chegando muito perto ali da barriga. Aqui. Aqui. Aqui na barbataninha dele. Ó, caso isso aqui aconteça num desenho onde você não vai fazer o fundo, você pode pegar a tua caneta gel branca e consertar isso aqui, ó. Ó. Se for ter um fundo, não vai acontecer nada, porque o próprio fundo vai cobrir essa passadinha de tinta que a gente acabou excedendo ali. Agora a gente vai usar o Azalea Purple, que seria uma espécie de lilás, mas ele é mais puxado pro rosa, ó. Então, ó, a mesma coisa que a gente fez, agora tomando um pouquinho mais de cuidado para não errar duas vezes. Mas acontece, tá? E é perfeitamente normal, principalmente quando se está fazendo e explicando. Ó, então eu não deixo os dois tons se encontrarem. Eu venho aqui, aqui na barbatana dele, aqui também, e agora por último vai ser o Vivid Purple, que é um roxinho um pouquinho mais escuro. Ah, eu esqueci de colocar aqui, ó, o Azalea. O Azalea aqui, ó, que ele é um pouquinho mais escuro do que aquele Vivid Pink que a gente colocou aqui. Esse daqui é o Azalea. Azalea. Ele é o 87 da Evoque. Aqui. E agora o próximo tom é o Vivid Purple. Aqui, ó, esse já é bem mais escurão, ó. Aqui, vou colocar aqui, ó, Vivid Purple. Aqui, e ele é o 85. Pronto, ó. Agora, a mesma coisa que a gente fez anteriormente. A gente vai pegar aqui, ó, do topo do nosso golfinho, vindo aqui pra barbatana dele.
Volta sem encontrar o tom anterior. A gente não pode encostar nele. É só nas bordas, ó. Aqui. 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 E aqui na ponta do focinho também. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar os tons. Agora a gente volta com o nosso azaleia por cima do Vivid Purple, ó. Por cima dele, para causar essa nossa misturinha. Olha só que legal. E a mistura é instantânea, tá? Você passa por cima, você já vê ele misturar. Então a gente vai passar por cima de tudo que já foi feito. Só nas bordinhas, não precisa passar por cima. Só nas bordinhas ele já mistura, ó. Então aqui. Aqui. Aqui também. Aqui. Aqui. Agora a gente vai voltar para o nosso Pastel Violet, passando aqui, ó, por cima do azaleia. Aqui. Show. Aqui. Eu errei o nome, gente. A canetinha é a mesma. Eu tava olhando para um nome e acabei falando o nome. A gente volta para o Vivid Pink. Aqui, ó. É o Vivid Pink que vai causar essa mistura agora aqui, ó, entre os dois tons anteriores. Vivid Pink aqui por cima do nosso azaleia. Pode chegar um pouquinho mais para cima ali, ó, que fica legal, ó. Porque agora, por último, o nosso salmão vai ser o responsável pela mistura geral desses tons aqui, ó. Legal? E agora, por último, o nosso Salmon Pink aqui, ó. Abrindo um pouquinho aqui, ó, no focinho. Passando aqui. Agora a gente vai passando aqui, ó, em formas circulares. Com a ponta normal agora, não com a ponta chanfrada. A gente vai abrindo essa misturinha, porque como agora são vários tons e esse tom de salmão ele é o mais claro deles, a gente precisa colocar um pouquinho mais de carga de tinta para causar essa mistura suave. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, entre o Vivid Pink e o salmão. Olha o barulhinho, ó. Não precisa apertar a canetinha para ela pegar a tinta, certo? Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é o barulhinho natural do marcador. Eu não estou forçando ele aqui, ó, na minha mesa, porque o microfone que está captando o áudio, ele é muito bom, então dá a impressão que eu estou apertando, mas eu não estou. Então eu vou passando por toda essa área aqui, ó. Toda essa área até ele me dar essa mistura, esse blending. Tá aqui, ó, mais um golfinho. Agora vamos para aqueles efeitinhos legais aqui, ó, aqui no olhinho, aqui no focinho dele, aqui alguns brilhozinhos, aqui na testinha dele. Ó, vocês repararam que eu tô fazendo todos eles com esses efeitinhos diferentes? Porque é assim que funciona quando a gente vai fazer esses efeitinhos. Não precisa seguir um padrão. O padrão aqui é você que escolhe, você que vai achar o que você acha legal e vai colocar. Se você quer colocar umas estrelinhas aqui, você vai colocar. Afinal de contas, ele tá no fundo do mar. Então, quanto mais efeitinhos E quanto mais esses efeitinhos você colocar, eu garanto que mais bonitinho o teu desenho vai ficar. Então tá aqui mais um golfinho. Esse aqui ficou parecido mais com a baleinha, né? A posição que eu coloquei ele. E esse daqui foi o resultado final dos nossos golfinhos. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso mini tutorial de pintura para iniciantes em marcadores à base de álcool. E a gente se vê no próximo desenho. Valeu!